Está começando o Notícia Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento e que todos os dias entra no seu lar e preenche cada espacinho da sua casa com informação, com notícias da nossa cidade e também e principalmente com histórias inspiradoras de pessoas que se superaram, pessoas que deram a volta por cima e que hoje trazem aí o seu testemunho, a sua história para nos motivar a acreditar que realmente os nossos sonhos são capazes sim de se tornarem realidades. Basta a gente ter foco, ter fé, ter força e correr atrás. Hoje o programa não vai ser diferente, a gente vai contar a história de uma pessoa que vai nos inspirar muito a realmente acreditar e confiar e correr atrás para realmente realizar os sonhos, que é o Rafael. Hoje ele é diretor da Glass Limpeza e tem uma história de vida surpreendente. Primeiro, muito obrigada por receber a gente, a nossa equipe aqui na empresa. Obrigado a você, Nadine, pela sua presença aqui, de toda a equipe aqui. É uma honra, é uma gratidão imensa, né? De tudo que a gente já passou, um pouquinho que a gente já conversou, por essa trajetória, ter você aqui colhendo essa história, esse conteúdo, me faz muito feliz, então sou grato pela sua presença, que bom. Por estar passando por esse momento aqui com você aqui. Você contou um pouquinho da sua história, quem é da cidade te conhece. Sim. Você era um adolescente meio... Problemático. Mas era um adolescente complicado. Conta um pouquinho essa história pra gente. A gente é um adulto meio complicado ainda, né? Quem não é, Todo mundo é, né? É. Todo mundo precisa de uma terapia hoje, né? Com certeza. Mas eu tive uma adolescência, uma juventude um pouco conturbada, né? Por conta de coisas internas minhas, né? Desentendimentos internos comigo mesmo. Acho que todo mundo tem, né? Sim. Esses pensamentos intrusivos, pensamentos de não merecimento de algo da vida, algo que te desmotiva, né? Algo que te traz um sentimento profundo que você às vezes não olha para dentro de você e não cura aquela ferida. E durante muito tempo da minha vida eu não consegui olhar para essas feridas e quis jogar esse problema e transferir toda essa angústia e todo esse sentimento que eu tinha dentro de mim e descontar, me passar de vítima, descontar em outras pessoas. E nesse momento da minha juventude eu passei por um momento muito abusivo de drogas e de álcool, né? Que isso fez eu deturpar todo o meu caráter, né? Desonrar a minha família, desonrar a mim mesmo, me colocar em situações, né? De extrema profundidade, né, da vida de um ser humano, né? E de perigo de fundo também, do poço, de situações de morte, né? Você sentia isso naquela época, da fase de adolescência, 15, 16 anos, que as pessoas não acreditavam que você ia ser alguém na vida? Sempre tive, na verdade, acreditava junto com eles, né? Porque eu estava numa situação que realmente eu não fazia nada por onde para poder ter algum merecimento de uma melhora na minha vida. Mas né? você tinha ambições ou também não tinha perspectiva? Até aos 15 anos eu era músico, né? Tinha essa parte instrumental da minha vida, que foi com o teclado que comecei o piano, então tinha alguns sonhos sim nessa área musical, mas quando eu comecei a ter esse acesso com a drogadição, né? Com o álcool, eu realmente tirei todos os focos da minha vida, né? Todo mundo que entra nessa vida da drogadição, da adicção, né, em usos abusivos de droga e álcool, acaba perdendo sonhos, perdendo ambição, perdendo metas, foco, até as coisas básicas do dia a dia, né, de laborterapia, como arrumar sua própria cama, fazer sua higiene pessoal, de certa forma, né, ter autoestima elevada, né, você não se sente merecedor de nada. Então, também nunca nessa situação consegui me ver numa posição futura assim, né? Eu achei que ia realmente definhar daquela maneira, então tinha entregado os pontos ali. E em alguns momentos, algumas fases, até por motivação de outras pessoas querendo ajudar, né? Instituições, né, de internações que eu passei, que eu tive alguns períodos de internações clínicas que me fizeram olhar para outro lado, né? Foi um período que eu consegui ficar abstenho da droga. E então eu consegui olhar de outra maneira para o mundo e às vezes criava essa força de vontade, mas ela não durava muito, porque a compulsividade da adicção ela é eterna. Eu sempre vou ser um adicto, né? Então a qualquer momento, se eu não tiver uma mente firme, ou me colocar numa situação de risco entre pessoas, lugares e coisas, eu posso a qualquer momento voltar a usar de novo, de forma gradativa, beber, mas se você beber uma dosinha aqui agora... Só um pouquinho, só para comemorar. Não, eu bebo uma dosinha hoje com você para comemorar, bebo uma amanhã, na terceira dia eu bebo mais uma, mas aí no quarto eu vou beber duas, no quinto eu vou achar que é normal, aí daqui a pouco o caminhão da Ambev vai ter que vou achar que ele não vai voltar mais, eu vou querer beber ele inteiro numa noite só, entendeu? É saber os nossos limites, né? Então eu vou ficar uns 5 dias para fora de casa e eu vou vender tudo que tá aqui dentro, entendeu? Então eu sei
a capacidade do poder, principalmente do álcool, tem na vida das pessoas. Não é só eu que tive esse problema com adicção, mas com qualquer pessoa. Às vezes as pessoas falam, eu bebo socialmente, né? A bebida, por mínima que seja, ela já muda a percepção de raciocínio de qualquer ser humano. Sim. Onde as pessoas têm coragem para falar as coisas, falam coisas indevidas, né? Agem de uma maneira que não deveria agir. É que falam, né? Perde o filtro. Perde o filtro, toma atitudes, né, que não seriam legal. Então, nunca tive realmente essa ambição na minha juventude por conta dessa drogadição. Porque quando você se promove a tomar uma posição na sua vida, seja qual ela seja, não precisa ser na drogadição, qualquer mudança de hábito da sua vida, que você se impõe a empreender um negócio, né, ou findar um relacionamento tóxico que está te comprometendo emocionalmente, uma dependência emocional, ou uma conquista pessoal, ela tem uma dor, né? Porque você tem que fazer por onde, você tem que buscar. E quando você toma qualquer tipo de posição dessa, eu acredito muito na parte espiritual, na parte energética, não só a matéria, ela acaba trazendo para você situações dia a dia que vai te colocando em testes para você desistir. A energia opositora negativa, ela sempre vai agir para aquele propósito não se dê notoriedade na sua vida, que prossiga. Então, porque se eu mandar fazer um quadro igual esse de publicidade que tem aqui na empresa e colocar ele aqui no chão, ele vai ficar aqui 1 ano. Se eu não pegar e anotar na agenda, tem que furar a parede e colocar, porque é chato você pegar uma furadeira ou chamar, contratar alguém, fazer isso, tal, toma um tempo e às vezes pela correria do dia a dia você fala, deixa aí, vai ficar aí. Então, em tudo na vida você tem que se movimentar, né? Fazer por onde para isso acontecer. Então, é assim que eu vejo, né, em todas essas situações que a gente está conversando. E quando foi a viradinha de chave, que você falou, não quero mais isso para mim, vou mudar de vida, quando que aconteceu? Foi de repente, foi progressivo? Não, sabe o poço? Sei. Aí tem o fundo, né? Tem. Mais uns 10 metros abaixo do fundo. Então, quando você chega uns 10 metros para baixo do fundo, que você não tem dignidade, não tem respeito, onde eu chegava as pessoas iam embora, né? Então, tipo, parava num posto, naquela época postos de gasolina não eram lugares que os jovens se reuniam para poder conversar, ingerir alguma bebida alcoólica ali, fazer uma recreação em si, né? E o pessoal ia embora, porque eu ia pedir dinheiro. Eu ia pedir uma bebida, eu ia pedir alguma coisa. Ele já sabia, entendeu? Eu já né? sabia. Então isso era algo que eu já não tinha amigos, já não tinham pessoas próximas ligadas a mim que gostariam de estar presente comigo. Você foi perdendo as pessoas, foi afastando. Uma pessoa negativa, né? Como que uma pessoa negativa vai fazer parte de pessoas positivas que trabalham, que produzem, que estudam, que estão consolidando uma família? Eu estava trabalhando no lado totalmente negativo da minha vida, eu estava acabando com tudo. Então para mim era acordar, como que eu vou conseguir dinheiro para comprar? Como que eu vou usar? O meu pensamento era sempre nesse. Não tinha um pensamento, vamos lá na Glass Limpeza, trabalhar, vamos reunir a equipe, vamos dar uma entrevista para a Nadine, vamos falar aqui, vamos progredir, isso é bom para mim. Não tinha isso. O meu pensamento era exclusivamente obsessivo nisso, que é o pensamento de todas as pessoas que estão em adicção, porque se torna um escravo. E a droga, ela não tem só uma escravidão psíquica e física, ela tem uma escravidão espiritual também, né? De espíritos obsessores ali, ou da forma de que cada um aí, na sua espiritualidade, na sua denominação religiosa, acredita, que acaba preenchendo isso e te trazendo para mais esse buraco. Então eu quis virar essa virada de chave quando eu me peguei nessas situações que realmente eu não tinha ninguém do meu lado e a minha única saída era eu mesmo. Não era vítima. Tudo que eu tinha passado, a minha fase de adoção dos meus pais, coisas que eu não entendia o porquê da minha vida, eu teria que eu mesmo descobrir. Então esse trajeto, essa virada de chave foi algo muito importante para mim, mas também foi muito doloroso ao mesmo tempo para mim tomar essa iniciativa. Não foi fácil, eu tive que realmente lutar contra todos os meus demônios internos e falar para eles, não, cara, aqui não, aqui é eu que mando e pronto, acabou. Eu sou dono da minha vida, eu sou responsável por tudo isso que está acontecendo, eu tenho capacidade de mudança, Senhor, eu peço para você, coloque nas minhas mãos a mudança necessária na minha vida, né? Eu entrego minha vida e minha vontade aos seus cuidados, eu admito que eu sou impotente perante tudo isso, entendeu? Mas que você pode me devolver a sanidade. Então, na hora que eu coloquei esses 3 primeiros passos, que são passos que eu até aprendi dentro do Narcóticos Anônimos, né? Que é o primeiro, é admitir que somos impotentes perante o álcool e a droga e nossas vidas se tornarem controláveis. Segundo, acreditamos que um poder superior pode nos devolver a sanidade. E o terceiro,
entregamos nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus da forma que compreendíamos. Então, quando eu juntei esses 3 passos da minha vida e comecei a colocar em prática e perceber que eu tinha que evitar certos tipos de amizade, eu não ia andar com os mesmos caras que eu usava, não podia, eu tinha que virar essa chave. Então eu comecei no Narcóticos Anônimos para tomar café com os caras da sala e fumar cigarro, que era um vício ainda que não mexe com a minha percepção mental, né? Mas era a válvula de escape aquele que todos tinham, era beber café e fumar um cigarro. E aí depois não frequentar lugares que eu frequentava, que ia me fazer ter esse uso de novo, né? E pessoas, lugares e coisas, né? Coisas que me associavam, né? Talvez até músicas que eu escutava quando eu estava no uso que me lembrava. Então você tem que trabalhar vários pilares da sua vida para realmente sair de um vício, para trocar esse hábito e criar outro hábito. Trocar tudo, Trocar tudo, começar tudo de novo, entendeu? Então foi algo assim que foi difícil, foi dificultoso, mas valeu a pena. Eu nem lembro mais hoje, eu já usei, parece que a vida inteira eu tomei Coca-Cola e comi paçoquinha, mas nunca fiz nada de errado. Mas que você assistiu, não. né? Sou um cara normal, comum, nunca fiz nada disso aí. Sou outra pessoa, pode acreditar em mim, como é que foi isso? Hoje, independente assim, da minha posição, do meu status social, como figura pública hoje, tendo um comércio bem visto, eu não me coloco hoje como um empresário que precisa usar camisa social, gravata para mim ser empresário, porque empresário para mim não é isso, empresário para mim está aqui, dentro da minha mente, né? Ser empreendedor, ter espírito empreendedor, poder criar, modificar toda a minha vida, criar situações dentro da minha empresa, do meu comércio e com outros parceiros, com outras empresas que me criam e me elevam no nível maior. Então a minha evolução mental é bem maior do que a aparência. Estética, aparência visual, tatuagem, isso não quer dizer nada. Então nada julga ninguém, a gente não pode julgar ninguém, eu acho que cada um tem a sua verdade dentro de si. Então se eu me sinto bem com a minha própria aparência, sim, mas importa meu coração, é a maneira com que eu lido. Então eu não tenho essa preocupação hoje com aceitação de pessoas, né? Hoje eu me aceito, né? Eu me aceitando é o principal. E hoje eu também tento criar essa aceitação em situações também que eu recebo um não, né? Em situações que eu não gostaria de passar. Então a aceitação ela resolve qualquer coisa, né? Me amadurece como pessoa. Então essa estética toda, a casca, né, que eu costumo falar, é só casca, é só matéria. É o espírito que eleva a gente, é o espírito que cria todas essas condições que elevam a gente como um proprietário de uma empresa, como uma apresentadora de um programa, como um câmera, né? Todo mundo aqui fazendo a sua função, sendo profissionalmente no que faz. Então isso não quer dizer nada, tem que se dar oportunidade, né? Sem rotular ninguém, né? Sem taxar ninguém, né? Muito bom, e foi com esse pensamento que surgiu o Rafael Empresário, que vai contar um pouquinho dessa trajetória de muito sucesso e também muitas conquistas no próximo bloco. Você não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com Notícia e Entrevista e hoje conhecendo um pouco da história do Rafael, que é diretor da Glesa Limpeza e tem uma história de superação incrível e inspiradora. No primeiro bloco ele contou um pouco da sua história e agora ele vai falar um pouco da história da empresa, que é uma empresa de sucesso, que tem crescido, tem 10 anos de história, né? 10 anos já, Nadine, uma década de história, não é 10 dias, né? Não é 10 meses, são 10 anos. Muito bom. Muita experiência. Como é que você começou nesse ramo? Como é que foi? É uma história muito engraçada, porque assim, não foi algo focado, pensado, né? Nossa, eu vi isso na internet, vi alguém fazendo e vou empreender. Foi uma necessidade mesmo, material no momento, era recém-casado, com a mãe do meu primeiro filho, e foi situações que eu precisei de um trabalho, uma pessoa na época que trabalhava no ramo, me arrumou um trabalho na área de limpeza pós-obra, né? A gente ganhava por diária, né? E nesse sentido, durante uns 3 meses que eu trabalhei ali com ele, eu vi essa visão da área de limpeza de vidro, achei que seria bacana por conta da gente fazer alguns condomínios, vi que o vidro era algo do momento que estava, né? Todo mundo, os lojistas, as residências, mas assim, não botava uma fé, né? Fui ali peguei 2 panos, um balde, um rodo, uma vassoura, fui batendo de porta em porta e oferecendo os meus trabalhos, né? E aí não sabia nem dar orçamento, né? Então, tipo assim, eu olhei para uma vitrine lá, para uma loja lá, cobrei tipo R$25, né? E falou, pode fazer. Fiquei tipo meio período lá. Hoje a gente gasta para limpar uma porta daquela lá, acho que 2 minutos, né? Com um kit profissional, 2 minutos faz. Eu fiquei tipo 3 horas de trabalho para ganhar R$25, né? Fazendo com pano, um pano úmido, um pano seco, dando acabamento. É um jeito arcaico de trabalhar, né? Os profissionais da área hoje nem fazem esse tipo de trabalho. Às vezes, em alguns determinados trabalhos para executar, tem que ainda ser manual por conta de ser acabamentos mais finos. Mas hoje, realmente, é os kits de limpeza.
E dali prosseguiu, aí a mulher do lado viu, já pediu, fiz por 25 também, já foi 50, e no mesmo dia eu já fiz a do lado, outra porta foi 75. Falei, pô, R$75, né, há 10 anos atrás era muito dinheiro, para quem ganhava R$33 por dia. Então fiz aquela continha de matemática ali, né, 20 dias, sem contar o sábado e domingo. Falei, pô, dá para mim sobreviver, vou fazer isso então. Mas assim, sem experiência nenhuma de orçamento, sem feeling, sem know-how, só realmente querendo ganhar a minha labuta diária, para sobrevivência mesmo, mas conforme todo o meu carisma, né, de conversar com as pessoas, que aí eu aprendi que não é só o trabalho em si, né, você saber executar uma tarefa, é você saber vender o seu produto, né? Mas eu não tinha ainda a propriedade para falar do assunto, que eu não sabia, mas eu sabia me comunicar muito bem. E essa comunicação, esse poder de persuasão, que era um dom que o Criador me deu, que eu consegui realmente adquirir essas pessoas. Eu não tinha uniforme, então, primeiro ano, depois que eu fiz 3 uniformes para mim, 3 camisetas, né? Uns cartãozinhos de visita, um milheirinho, e aí eu ia na porta dos condomínios, ficava esperando 6h30 as profissional de limpeza chegar para me entregar o cartão para elas. Eu falava, ó, você me indicar aí na casa da proprietária, da sua patroa, eu te dou R$50 pela indicação. Olha, e aí foi assim, então eu fui tipo assim, eu pegava uma vitrine e fazia num dia, no outro dia não tinha nada, eu ia bater de porta em porta, né? Eu via qualquer janelinha, qualquer portinha que dava a minha altura, que eu conseguia na mão fazer, eu ia, né, o máximo rodo. Nunca se acomodou? Nunca. Aí começou a aparecer serviço que tinha que usar a escada, nunca tinha subido na escada. Então, os primeiros anos, pra você ter uma ideia, eu não tinha veículo. Então, eu conseguia os primeiros orçamentos, fechava os primeiros trabalhos, conforme eu fui pegando um pouquinho mais de experiência. Eu ia na casa do construtor, fazia o aluguel de equipamento. Eles estão há 10 anos com a gente também como parceiro. Eles levavam os equipamentos até na casa que eu precisava, eu seguia, acompanhava eles de moto. Eles descarregavam, fazia o serviço, né? Colocava ali no orçamento para o cliente pagar aquele maquinário que eu usava, escada, uma enceradeira, uma lavadora de alta pressão, e depois a casa do construtor ia buscar. Então eu fiz uns 2 anos isso, até eu comprar meu primeiro veículo, que era um Gol 85R na época, né? Coloquei uns bagageirinhos e comecei a trabalhar, fui adesivando o carro, fui trabalhando na personalização, né? E fui fazendo, empreendendo. No 3º ano tive meu primeiro funcionário, primeiro escritório. No 3º ano? No 3º ano. No 4º ano, mudei para Cícero Jones de aqui, que foi nosso segundo escritório, segunda unidade, fiquei mais 1 ano. E em 2016 foi o ano de nascimento do Miguel, meu filho. Foi quando a gente decidiu abrir a loja de produtos de limpeza. E aí a gente montou aqui nesse mesmo espaço uma loja de produtos de limpeza, que eu conciliava o meu trabalho. Na época eu já tinha se desenvolvido um pouco melhor. Ainda também não tinha o know-how, a experiência que eu tenho hoje, né? Mas sempre empreendendo, lançando coisas novas, tentando, né, ganhar espaço no mercado, trabalhando com uma pessoal bacana. E aí comecei com os produtos de limpeza. Depois veio vários outros segmentos do ramo, né? Que a gente lançou a limpeza de lustre, na época depois o alpinismo industrial, depois viemos com o produto da nossa marca, que é o Glass Multi, depois com o curso de especialização em limpeza, que é o Glass Brilho, depois em 2023 a Glass Casa, que é linkado a faxineiras, serviços de prestação de serviços de mão de obra da linha doméstica, e agora em 2025 a franquia da Glass Limpeza, né? Franquia, isso. Depois de 10 anos. Então foi uma construção degrau por degrau. Não tive pai herdeiro, né? Não fui herdeiro, não tive sócio investidor. Foi o seu suor mesmo, com a minha inteligência, o poder superior, primeiramente de tudo, que todas as decisões que eu tomo na minha empresa hoje, tudo que eu faço, todas as decisões da minha vida empresarial, particular, é tomada por uma inteligência espiritual. Né? Eu procuro sempre essa mentoria, né? Esse acesso espiritual para mim poder ser direcionado, né? Em tudo. Qualquer empreendedor segue seus caminhos, segue qualquer direção para poder falar que o que motivou a empresa dele crescer, o que motivou ele se significar como pessoa, para mim foi a espiritualidade, sem denominação de religião. E espiritualidade, quando a gente fala espiritualidade, a gente fala além da matéria, algo que nos guia. Né? Então eu deixo isso bem claro sempre. O quanto a parte espiritual me guia em todas as minhas decisões, para tomar qualquer, sobre a franquia, sobre você estar aqui, sobre se a parceria é viável ou não é, né, sobre a contratação de um profissional, sobre qualquer passo que eu vou dar. Então, durante esses 10 anos eu fui tomando esses caminhos e tudo isso foi se ajeitando, né, foi se encaixando. O que era para ser meu, eu recebi. O que era para ser do meu irmão recebeu, porque não era meu. Porque às vezes eu fazia um orçamento, né, Nadine, e falava assim, pô, fui lá, cheguei no horário, fiz um preço bom pro cara, dei toda a atenção, o cara não fechou comigo. Às vezes você ia ter um problema, às vezes aquele serviço não era seu. O dia de sol e de chuva, ele dá para todo mundo, mas o dia de chuva agora para um agricultor, ele tá super feliz. Então, quando eu tive esse entendimento, que a espiritualidade trabalha assim, que todo mundo
perde, ganha, não tem perca, né? Tem ganho. São os momentos necessários. Então fui tendo um entendimento das coisas. As parcerias que vieram, as coisas que vieram ao meu favor, foi tudo por conta da espiritualidade, porque era merecimento meu. Então o que foi para mim veio, o que não era meu não veio. Então tudo que aconteceu nessa trajetória está acontecendo agora é por conta disso. E essa crença, você falou que antes você recebia um não, você já pegava como pessoal, né? Nossa, na hora, embora bravo, acabava, ou uma parceria que não deu certo, ou principalmente mão de obra, funcionário, né? Hoje com a equipe que eu tenho, eu entendi todos os processos que eu passei, eu não estava preparado para lidar com essa equipe. Eu não tinha know-how, nem propriedade, nem para ter uma franquia, nem para ter a equipe que eu tenho hoje, nem para administrar tudo que eu tenho hoje. É igual você dar um carro para o meu filho que tem 8 anos de idade. Ele vai bater o carro, ele pode muito querer, ele vai chorar porque ele quer tentar dirigir, mas ele não alcança nem os pedal. Então, o criador, de certa forma, desse universo todo, ele tem muito mais magnitude e inteligência do que nós mesmos, e que não tem nada, a gente é super ignorante em vários assuntos pessoais nossos mesmo, a gente não consegue nem se compreender como ser humano, vai querer compreender a criação. Então, se o criador não colocou no presente momento qualquer situação na sua vida, um relacionamento, algo que se findou, que não deu certo, é porque tinha que ser, tudo acontece porque tem que acontecer. Aquilo ali vai servir de aprendizado para você. Então, quando eu tive esse entendimento, ficou muito mais fácil, entendeu? Então foi onde eu consegui enxergar de certa forma essas coisas. E aí o merecimento veio, porque eu estava preparado na hora certa, né? Então não tem como dar um carro para meu filho agora, mas quando ele fizer 18 anos, ele vai conseguir dirigir, entendeu? Foi a mesma coisa a Glécia. Já pensou se a ideia da franquia viesse 10 anos atrás? Eu não tinha know-how, nem experiência, nem para lidar hoje com 5, 6 funcionários, né? 8, 9, 10, né? Então foi por isso que foi gradativo, porque eu tive que aprender, né? Tive que adquirir conhecimento e sabedoria. E a sabedoria tira a ignorância, né? Sim. E aí é onde você consegue entender tudo e todos, né? Como empreendedor de sucesso hoje, qual que você vê hoje em dia a maior dificuldade, ou uma das maiores dificuldades em empreender? É a mão de obra. A mão de obra, pessoas com determinação, com vontade, com foco, comprometimento, né? Comprometimento. Hoje está muito difícil, a geração que está por vir agora é muito entristecedor, né? Porque a gente vê que a tecnologia, as mídias digitais têm influenciado muitas pessoas, têm preguiça. Hoje, se bobear, um jovem ele não sabe nem escrever, entendeu? Só digitar. Tanto digitar Exatamente. que se você dá uma folha para ele, uma caneta, ele não sabe escrever num papel, entendeu? Então, os tempos são outros, a gente como empreendedor tem que entender que a gente sempre tem que estar agora se aprimorando cada vez mais, senão a gente vai ficar para trás. O empreendedor ele nunca pode montar um negócio e só tirar dele, entendeu? Tem que sempre estar investindo, mudando, acompanhando o mercado, acompanhando as coisas. Hoje também tem que trabalhar em parceria, não adianta só querer ganhar, sabe? Tem que ceder também, então você cede para outro empreendedor do ramo ou para algum outro parceiro seu de empresa, ele cede para você, você anda de mãos juntos, nisso aí você cria um network muito bacana, onde dá propriedade para o seu comércio, para outros comércios, né? Então hoje a gente tem que se modernizar cada vez mais e acompanhar. Eu tenho uma dificuldade muito grande com redes sociais, né? Porque acho que da sua época também a gente era telefone fixo, né? É carta. Isso não quer dizer que mostra a nossa idade, né? Então você da época de carta. Você escrevia carta? Eu escrevi carta. Você usou... Datilografia? Datilografia? Não. Você fez curso de digitação? Foi quase. Então, assim, hoje não existe. Então, era muito mais, assim, biblioteca, fazer um trabalho de escola, você sentava com seus amigos. Hoje não, digitou no Google, já vem pronto o PDF, sempre. Então, hoje o desenvolvimento pessoal, mental, hoje é importante para você ser um empreendedor. Verdade. Porque foi aquilo que eu falei no começo da entrevista. Tem que ter movimentação, tem que ter vontade. É marcar no papel e fazer. Não vem mais pronto, mastigado, mas algumas coisas ainda no mundo, a empatia, a movimentação, a força de vontade e a criação está aqui dentro, não é papel nem computador que vai fazer. Então, o empreendedor que ele não tiver esse know-how de entender que a força parte daqui de dentro e daqui, não vai chegar em lugar nenhum. Então, empreender não é sobre só ter dinheiro para capital para investir, não é sobre ter os melhores equipes de marketing, os melhores profissionais, o melhor tráfego pago, está entre o seu coração, a sua criação, a sua essência, o que o seu cérebro se movimentou para você ser quem você é, chegar onde você chegou e saber que você pode chegar mais longe ainda, que não depende dos outros. Eu tenho a minha equipe, mas como eu sempre falo para eles, nesses 10 anos teve vários outros tijolos que foram construídos quando eles não estavam aqui, certo? Então hoje, essa criação hoje, eles estão agregando para que isso aconteça, né, e continue acontecendo em grande escala. E eu queria que você contasse uma novidade muito importante, que é essa parceria com a Barbarex. Conta pra legal. gente.
Essa parceria com a Barbarex surgiu de um contato, né, da equipe de marketing lá, o Fábio e a Bruna, que é representante da linha de produto Bárbaros, que a Barbarex criou uma linha profissional, né, de uso que é da nossa área, de empresas que são especializadas em limpeza, que chama um produto que chama Bárbaro, que é uma linha, um filho deles que nasceu lá dentro, né? E a gente vai representar agora, no dia 6/11 vai ter um jantar, né, para essa apresentação dessa diretriz, que a gente vai ser embaixador da Bárbaro, vai representar a marca, né? Que demais. Então é a construção aí de 10 anos, né, que a gente hoje se sente honrado por representar uma empresa tão grande a nível nacional, né, Sim. Estado, São Paulo e Brasil, né? E a gente ter essa credibilidade por toda a minha história de vida, por tudo que eu passei, por tudo que eu lutei, isso me faz ter uma gratidão pela vida muito grande, né? Eu agradeço a tudo e a todos, né? As pessoas que passaram também, os meus parceiros, todas as pessoas que foram degraus para mim estar aqui até hoje, que eu tive ajuda de muita gente, né? Ninguém anda sozinho. Tem projetos muito bons para 2025 também? Temos. Em 2024 fizemos 10 anos da empresa, comemoramos 10 anos, uma década de comércio. Em julho, foi em abril isso, em julho, dia 10, 2 meses depois, lançamos aí a franquia, né? Que foi a unidade nossa 2 em Piracicaba. E agora, em novembro, dia 6, é o lançamento de embaixador oficial da Bárbaro, que é essa linha da Barbarex. Em 2025, ano que vem, expansão da franquia, termina a formatação, né? Que eu estou tendo uma ajuda muito especial da minha funcionária, da Lígia, que é meu braço direito, é uma pessoa que me ajuda em tudo aqui, quem tem criado, assim, várias situações. Os meninos também, o Aldilan, o Thiago, né? Que são meus linhas de frente na rua, que cuida de toda a parte técnica de serviço, são muito profissionais no que fazem, que então a minha equipe que está me dando todo esse suporte para eu conseguir dar esse espaço. Eu sempre friso muito eles, como eu falei no começo da entrevista, sozinho eu não faço nada, então eu deixo bem claro que eles são meu time e que esse time anda junto. Conforme o crescimento da empresa, não é caô, né, essa conversa que às vezes é massiva, não, é clichê de alguns empresários. Aqui realmente, por conta da minha história de vida, eu sei que quer vir de baixo e o que quer lutar para ter as coisas e ter merecimento por isso. Eu não acho justo eles lutarem comigo o empenho que eles estão lutando, como se fosse deles o comércio, eu não poder dividir esses sonhos e essa conquista com eles. Que legal. Então, assim que realmente a franquia disparar, que eu tenho certeza que vai disparar, eu tenho total convicção no que eu criei, nas padronizações que eu criei durante esse tempo, que eu sei que vai dar tudo certo e eu vou ter um resultado, vou obter um resultado muito grande disso, que eu quero dividir e compartilhar com eles essa alegria. Que legal. Que na hora que, né, a boiada estourar a cerca, eu falo, meu, vamos todo mundo junto, porque agora vamos, então, colocar eles em posições, em cargos, né, específicos, que eles consigam ser mais remunerados e que eles se sentem uma hierarquia por esse crescimento da empresa, que aí eles comecem a denominar e cuidar de outras pessoas que vão entrar agregando isso aí, que seriam treinamentos, né, de outros franqueados, né, o suporte, né, e futuramente essa unidade nem existir, outro franqueado comprar aqui para a gente só ter a empresa matriz que cuida das franquias, né, essa é a ideia futura, prestar consultoria, então assim, se tornar realmente especialista na área da limpeza, isso para a gente é muito importante. Seus clientes hoje são residências, lojas, indústrias? Hoje nossos clientes são lojistas, empresas de alto, grande porte, pequeno porte, médio porte, residências, né? Criamos pacotes e todo mundo, em geral, contratou para fazer limpeza, a gente tá lá, a gente não tem específico assim um ramo que a gente atende. Mas geralmente a gente atende um público classe A, né? Mas todos aí a gente está para atender todo mundo devido ao trabalho específico que foi direcionado a fazer ou especializado nisso, né? Conforme o valor também agregado do serviço a ser feito para a gente poder executar. Muito bom. Rafael, a sua história é muito interessante, muito inspiradora, muito bonita. Obrigado. Para a gente encerrar, eu acho importante você deixar um recado para quem está assistindo e se vê numa situação de paralisação. Seja qual for o motivo, ou seja droga, ou seja depressão, falta de motivação, não vê futuro, não vê perspectiva nenhuma. O que você tem para dizer para essa pessoa? É um ponto muito legal que eu passo hoje, às vezes, alguns momentos assim, dentro de mim. Eu gosto muito de ficar, às vezes, sozinho para mim poder ter essa consciência de várias coisas que estão acontecendo no meu momento presente da minha vida, né? E com situações que eu já passei no meu passado que eu contei para você, para mim ganhar essa força e voltar. Então, todo mundo que está passando, todo mundo vai chegar nesse ponto da vida, dessa crise existencial, desse momento de transição de uma fase para outra. E isso mexe muito com a gente, porque é onde quando a gente está evoluindo é dolorido. Mas eu deixo uma mensagem muito importante que é para a pessoa saber que ela é um ser único e exclusivo. O DNA dela é o único, ela é única
não tem ninguém parecido. Então isso já é muito importante, quando você sabe que não tem nada parecido e semelhante a você. Então só por você ser uma pessoa única e exclusiva, já é uma coisa importante. E para de se comparar com as pessoas. Para de comparar a grama do vizinho, para de olhar para o lado, olha para você, olha para o seu objetivo, olha para o seu foco, tenha determinação, olha para dentro de você. Tem que curar aqui, ó, é aqui de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é sobre matéria, não é sobre posição social, não é sobre status, é sobre interior, é sobre coração, é sobre espiritualidade, né? É você descobrir o Deus que habita dentro de você. E quando você conseguir descobrir essa força imensa que você tem dentro de você, que tudo depende só de você e companheiro e companheira, aí sua vida vai ser diferente, aí você vai voar, que é onde você vira a chavinha, onde você descobre o seu potencial. Porque cada um tem um dom, uma hora você descobre, é pedir orientação. Coloca aí nas suas orações, Deus, me mostra aí, me dá direção, me dá capacitação para me encontrar a minha designação, a minha missão como ser humano aqui nessa terra. Determina isso, ordena isso de Deus que Ele vai te dar isso. Tem que ordenar, você tem que pedir. Se você não pedir, não vai cair um pão do céu, igual na oração do Pai Nosso. Ninguém vai estender a mão de você. Cara, ninguém quer nem saber. Eu muito menos, entendeu? Eu não quero nem saber. Então depende só de você. É isso que eu tenho para dizer aí como finalização para qualquer pessoa que esteja assistindo esse programa. Rafa, obrigada, viu? Obrigado você, Nadine. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer como pessoa, como apresentadora. Igualmente, foi uma entrevista muito bacana. Muito bacana Fiquei mesmo. muito feliz. Agradeço ao pessoal da Notícia FM, da TV Notícia também, né? São grandes parceiros, estão aí desde o nosso início da trajetória. Não tem nem o que falar, porque mais do que eles acreditaram em toda essa história que eu contei, eu tinha 1 ano de empresa e eles me abraçaram. Olha que demais. Eu bati lá na porta, falaram assim, faz um jingle. Eu mesmo gravei meu jingle, né? Que legal. Eu que criei a letra da música, a composição, os arranjos musicais, tive algumas ajudas e uma amiga minha que cantou e tá até hoje. Músico, né? Tem talento aí, você acha? Não é pra qualquer um. E aí eles deram a oportunidade, estamos até hoje. A gente somos grandes amigos, grandes parceiros. Foge, eu sempre falo, meus amigos de comércio hoje não são só amigos, né? Não é nada financeiro, acabou isso aí. É amigo pessoal, parceria, né? É particular, amizade mesmo, bacana que a gente criou. Muito eu fico bom. muito honrado de você estar aqui. Seja bem-vinda quantas vezes você quiser. Obrigada. Tá bom? E você de casa que quiser ficar por dentro das novidades, que vão vir muitas ainda em 2024, 2025, só entrar nas redes sociais, tem o site da empresa, tem o Instagram, tem o telefone, quem quiser contratar os serviços, pode ligar, pode entrar em contato. Muito obrigada. Obrigado você, Nadine. O programa vai ficando por aqui, mas você continue ligadinho na nossa programação, que a gente volta amanhã com um novo programa e um novo tema para você. Até lá. Tchau, tchau.